Amém? Ontem a gente teve indo para Valinhos, eu e o Mário, né, nós fomos para lá e foi muito bom, gente. Nossa, foi muito bom. A gente conheceu um rapaz que é americano, mas ele, na verdade, os pais dele são iranianos. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele frequentava até uma igreja iraniana nos Estados Unidos. E foi muito legal ver o testemunho de vida dele e o que Deus tem feito no Irã, né? E tem feito a obra de Deus lá no Irã, como ele conheceu a esposa dele. Eu achei que era uma loucura, assim. Só Deus mesmo para fazer, sabe? Foi um testemunho tremendo, mas uma coisa que impacta demais é ver como a igreja brasileira é acolchonada. Não sei usar esse termo. Como nós brasileiros somos mornos. Como a gente faz a obra de Deus relaxadamente. Como a gente faz as coisas com tanta vontade. Gente, você vê assim, isso é a minha visão, tá, gente? Na hora que você começa a conversar com esse pessoal, só pra você ter noção, o líder deles hoje, um tempo atrás, estava com 5 mil iranianos cristãos, assim, convertidos. E, de repente, assim, mas isso não tem igrejas, não tem salão para a gente se reunir, só nas casas, porque não pode se reunir num salão. Se descobrem que vocês estão reunindo na sua casa, também pegam você e matam você na sua casa. Então, hoje eu me reúno na casa do Márcio, tem que ser às escondidas. Se descobrem, Márcio e Leandro são presos e o líder também. Normalmente o líder é morto. Tá? E às vezes eu estou na casa também. E aí, um tempo atrás, eles tinham um cadastro de 5 mil cristãos espalhados do sistema deles, né? Uma média tipo assim, 10 numa casa, 15 numa outra, e assim vai. De repente, a polícia fechou um cerco lá, matou uns 200, né? Isso. O presidente deu uma declaração que os inimigos do Estado, assim, do Irã, né? O principal inimigo eram algumas coisas, ele colocou um dos primeiros como sendo os cristãos e os cultos dos lares. Que as reuniões nas casas era a pior coisa que eles tinham lá. E aí o povo começou a denunciar mais e muita gente foi presa, muita gente foi morta. E coisa que eles estavam com 5 mil cristãos, de repente eles estavam com 200. Eles estavam em 50 e poucas cidades, 51 cidades, espalhadas esses 5 mil cristãos no sistema deles, né, que eles tinham um cadastro, tudo, de repente 50 e poucos morreram, decapitados, outros não sei o que, daqui a pouco todo mundo se levantou, sobrou 200. Né? Então assim, você vê assim, a pressão de ser cristão. Ou você é ou você não é, não dá para ser mais ou menos. Não dá para você falar assim, eu vou ser mais ou menos cristão. Né? Então assim, Deus tem feito a obra lá, eles têm ganho vidas para Jesus, né? Eles têm ganho vida para Jesus, e com certeza é muito impactante. Quando você ouve esses testemunhos, como a gente estava lá, você termina assim, você fala assim, eu preciso mudar. Né? Não dá para ser desse jeito que a gente é. Não dá para ficar parado. E uma das coisas que ele mais frisou lá é que nós temos que pegar os nossos relacionamentos. É uma coisa que a gente vai estar falando muito nesse final de ano, no ano que vem, coisas que a gente tem meditado já sobre isso. Principalmente a questão da gente influenciar na vida das outras pessoas simples que estão perto da gente. A maneira de a gente ganhar pessoas para Jesus é muito fácil se a gente se envolver com as pessoas. Se a gente perguntar o nome, ele falou assim, até perguntou, por exemplo, vou perguntar para vocês aqui, quem sabe o nome do frentista do seu posto? Levanta a mão. Quem sabe o nome do frentista do posto que você abastece? Seu Toninho, só um. Ou seja, você podia saber. Você podia perguntar o nome dele. Você poderia se envolver, conversar. Ele fala de 3 níveis de conversa, falou muito sobre isso, sobre você conversar simples com a pessoa, se fosse um oi. A primeira coisa é cumprimentar, dar oi para as pessoas, né, desejar paz, por exemplo, um Deus te abençoe. Depois você subir de nível de conversa, começar a conversar uma coisa séria. De repente você começar a conversar sobre a família, o cara se abrir de repente com você, ou uma situação que está ruim, se você percebe que ele está doente. E depois um dia chegar numa conversa espiritual, mas a gente poder ir elevando as nossas conversas e ganhar vidas para Jesus, se a gente se importar.
Se a gente não se importar com a pessoa que está no nosso... Se você não se importar com o frentista do posto, se você não se importar com a moça do caixa do supermercado que você vai, eles estão indo para o inferno. E pode ser culpa sua. Deus colocou você para abastecer naquele posto. Você acha que aquele posto é de confiança? Então vai lá e prega a palavra. Amém? Então nós precisamos se envolver, gente. Então você não vai chegar para o cara já chegando falando de Jesus, mas você precisa se envolver com essas pessoas. A gente vai começar a falar, conversar mais com as pessoas. Eu vejo que a gente está numa tendência a cada vez mais se isolar. Ele estava contando sobre isso, mas no Irã as pessoas se abrem muito facilmente. Então em 5 minutos às vezes você já consegue conversar uma conversa séria com alguém. Aqui no Brasil ele falou que algumas pessoas às 20, 30 minutos. E nos Estados Unidos ele falou que é mais ainda. O pessoal lá é muito fechado, muito reservado, muito medo das coisas, medo dos outros, o que vão fazer, não vou expor minha vida. Então ele estava mostrando as dificuldades que encontra em alguns países. Mas que nós temos que fazer a vontade do Senhor onde a gente estiver. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis 50. Gênesis 50, lá no comecinho, versículo 15. Gênesis capítulo 50, versículo 15, diz assim: Vendo os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que fizemos? Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes de sua morte, assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes as transgressões dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Somos teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Amém. Aqui nós estamos falando de José e seus irmãos. Quem conhece a história de José do Egito? Levanta a mão, quem conhece a história? Quem não conhece, depois procura ler um pouquinho mais, alguns capítulos anteriores. Mas José foi um jovem que foi vendido pelos irmãos. Então imagina essa situação. Ele era um dos mais novos na época dos seus irmãos. Depois ele teve mais um. São 12 filhos. Eram 12 filhos ali. E aí um dos filhos era José. Ele era o 11º. Era o 12º, depois vem Benjamim. Então tinha 12 filhos, a família ali. E no caso, José, ele foi vendido pelos irmãos. Teve um certo momento, os irmãos tinham muito ciúme de José. E um dia, em uma determinada situação, eles pegaram, aproveitaram, jogaram ele num poço, para ele morrer lá. Então, imagina a situação, você ser jogado num poço pelos seus irmãos para morrer. Então ele orou, pensamento, seu irmão chegou, jogou você lá no poço, e você vai morrer. E aí depois um dos irmãos, não gente, não vamos matar ele não, vamos vender ele como escravo. Aí tiraram ele de lá e venderam ele como escravo. Ele foi parar no Egito. No Egito, no mercado de escravos, ele foi vendido. E o homem que comprou ele chamava Potifar. Tá? Vocês falaram que sabem a história, hein, gente? O homem que comprou ele foi o Potifar. E o Potifar, ele era capitão, tudo. E aí depois, agora era do rei. E o Potifar ficou ali com o José. E o José começou a trabalhar na casa do Potifar. Chegou um certo momento, que ele começou a colocar o José como um responsável ali de todos os escravos e tudo. Ele virou tipo um governador da casa dele. E depois de um certo tempo, a mulher do Potifar inventou uma história, deu em cima dele, ele não quis nada com ela, e a mulher inventou que ele tinha tentado pegar ela, tentado ter uma relação lá com ela, e aí ele fez o que foi parar na prisão. Aí o Potifar colocou o José na prisão.
Na prisão ele ficou lá vários anos. Em um dos momentos, em determinado momento, 2 homens tiveram sonhos na prisão e contaram para José. Um tinha um sonho que ele acabava morrendo depois do final, e ele acabou morrendo mesmo. E o outro era o copeiro do rei, que teve o sonho que ia servir novamente o faraó. Ia servir novamente o faraó com as uvas e tal, com um cálice, e depois esse sonho se concretizou. O padeiro foi morto e o copeiro foi parar lá na presença do faraó. E José falou para ele: não esquece de mim, quando você estiver lá com o faraó, fala de mim para o rei e tal, para ele não esquecer de mim, para tira daqui. Mas o cara esqueceu dele. Ficou muitos anos ainda na prisão. Depois de um certo tempo, o faraó teve um sonho. Teve um sonho que tinha lá 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As magrinhas vinham e engoliam as gordas. Depois tem as espigas de milho, tudo, um monte de coisa. E aí, o cara lembra do José. Manda chamar o José. José interpreta o sonho. Deus fala com o faraó ali também, com eles. E acaba colocando o José como um governador do Egito. Abaixo do faraó só havia José. Então Deus transformou toda aquela maldição em bênção. Amém? Depois, no futuro, o que acontece? Os irmãos de José e toda aquela região começam a passar fome. Todo mundo começa a passar com muita fome. E aí, os irmãos de José, tudo começam a vir buscar comida onde? No Egito. Só lá tinha comida. Por causa de quem? Por causa do José. E aí o José recebe vários povos. E de repente, um dia, ele recebe os irmãos. Ele reconhece os irmãos. E ele podia ter planejado a vingança. Para pensar. Se fosse eu e você, agora que eu pego eles, você vai ver. Vou por cada um deles para castigar. Não vou dar comida também. Não vou dar. Vender eu como no Egito. Eu fui preso, fiquei tanto tempo na prisão. Pensei que eu ia morrer lá naquele buraco. Já sei, vou pôr todo mundo no buraco. Só para dar um sustinho. Entendeu? Pôr no buraco. Vou pôr eles lá por um tempo. Depois daqui uns 5 anos eu tiro. Ele poderia pensar tudo isso. Planejar a vingança dele. Mas até os irmãos aqui começaram a achar, nessa passagem, que eles estão com medo ainda. José já tinha perdoado eles, já tinha recebido eles. José acaba recebendo, manda chamar o pai, manda chamar todo mundo para o Egito, e todo mundo vai para o Egito, toda a família dele. Só que ainda, quando o pai morre, quando o pai deles morre, pode ver que aqui é essa passagem que a gente está lendo. Eles estão com medo de morrer, ou de serem presos, ou José agora clamar a vingança. Mas José fala algumas coisas muito importantes que eu quero que você preste atenção. Dá uma olhada de novo. No capítulo 50, nós lemos o 15 em diante. Mas a resposta de José está no versículo 19. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Presta atenção. É eu que vou dar um julgamento para vocês? É eu que vou castigar vocês? É eu que vou fazer alguma coisa com vocês? Não. Acaso eu estaria no lugar de Deus para julgar essa situação? Não. Deus fez algo diferente em tudo isso. Mas vós, na verdade, tentaste o mal contra mim. Ele sabia que eles tinham feito mal. Gente, não tem essa coisa de quando a gente perdoa alguém, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, não quer dizer que a gente não acha mais que a pessoa fez mal para a gente. Não quer dizer que a pessoa não foi malvada. Que a gente perdoou, nossa, olha, o que ele fez não foi nada. Não é isso. Ele sabe que eles fizeram mal. Vocês tentaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Amém? Ou seja, Deus transformou tudo aquilo em bênção. José conseguiu ver a mão de Deus em todo esse sofrimento que ele passou, em todas as coisas para levar ele para onde ele deveria estar. Porque senão, a família dele teria morrido. Presta atenção nisso. Às vezes você está passando por uma dificuldade ou por um vale, vamos dizer assim, você não sabe por quê. Mas lá na frente tem algo que às vezes está trabalhando na sua vida para que realmente a sua família seja salva, os seus filhos sejam salvos, alguém se conserve em vida. Até nisso a gente com certeza já teve livramento na sua vida. De repente você furar um pneu, de repente você poderia ter batido o carro, mas você não sabe. Pessoas que de repente perderam o horário do avião e o avião cai depois. Você sempre vê testemunho desse tipo de coisa. Gente, Deus sabe de todas as coisas. Amém?
Agora, José, ele não prendeu o Potifar depois. Ele poderia ter, agora eu sou governador, vou prender aquele Potifar, aquela mulher que desceu de mim, que me fez for para a prisão, eu vou matar. Manda chicotear aquela mulher. Ele não fez isso. Pelo menos não está escrito na Bíblia. E pelo coração de José a gente sabe que ele não fez. Ele não fez isso, ele não se vingou dos irmãos, ele não se vingou do copeiro que esqueceu dele lá na prisão, ele não se vingou de ninguém. Agora, a gente tem que aprender a perdoar as pessoas que fazem mal para a gente. E isso não é fácil. É ou não é? É fácil perdoar quem faz mal para a gente? É fácil? Não é fácil. Ainda mais quando acontece. Perdoar, às vezes lá na frente, depois você vê tudo bem, né? Mas quando acontece a situação, é muito difícil de perdoar. Mas existe uma frase que eu acho muito interessante, que tem a ver com uma passagem bíblica, mas essa frase diz assim: sempre perdoe os seus inimigos, nada os aborrece mais. O seu inimigo vai ficar sempre nervoso se você perdoar ele. Vai aborrecer, ele vai ficar meio maluco. Como assim? Esse cara está me perdoando. Como assim ele me perdoa toda vez? Como assim? Não entendo isso. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre parecido com isso, mas que a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Se nós perdoarmos essas pessoas, com certeza a gente precisa aprender a perdoar. Amém? Então diga para quem está do seu lado: você precisa aprender a perdoar. E uma coisa interessante, que quanto mais próximo da gente é a pessoa, e quando ela dá uma mancada com a gente, mas quanto mais próximo é a pessoa, mais dói, mais machuca. Né? Então, por exemplo, os irmãos aqui, machuca muito mais se ele não tivesse sido os irmãos. Imagina que ele estava passeando e de repente um bando de salteadores pegasse ele e levasse. Com certeza não ia machucar tanto o coração de José quanto machucou por ter sido os irmãos. Eu fico pensando assim, imagina você com seu próprio irmão, pais, filhos, marido e mulher, machuca muito mais. Alguém te xingar dentro da sua casa, vamos supor que você briga, está brigando. O Tiago está brigando com a Tainá. Aí o Tiago xinga a Tainá, é uma coisa. Mas são irmãos, já pesa mais do que um bêbado na rua xingar o Tiago. Está nem aí pro bêbado, nem conheço o cara. Agora, às vezes, fere ainda mais, de repente, uma briga, o pai xingar o Tiago. Se acontecer alguma coisa, ele vai ferir mais ainda. Por isso é uma figura de autoridade. Então, assim, quanto mais próximo nós temos que pensar, vai ferir mais. Mas a gente tem que aprender a perdoar, mesmo que doa muito. Nós precisamos aprender a perdoar. Quem nunca foi magoado? Levanta a mão para mim. Vamos lá, quem nunca foi magoado? Nunca ninguém, todo mundo já foi. Que coisa triste. Todos nós já fomos magoados alguma vez. E como? Todos nós já fomos decepcionados com alguém. A gente já foi atacado, difamado, falaram coisa que não era verdade sobre você. Todos nós já fomos jogados para baixo por alguma. Então, se todos nós fomos magoados alguma vez, todos nós também fomos desafiados a perdoar. Amém? Então, toda vez que você tem a chance, quando você é magoado, você tem a chance de perdoar, de exercer o perdão. Você nunca vai conseguir ser um bom perdoador se você não passar por situações que você precisa perdoar. E a gente vai passar. Nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo tereis os magoadores. Vai ter gente que vai magoar você. Pode ser eu, pode ser seu parente, pode ser sua família. E aí você vai ter que começar a colocar em prática o perdão. Amém? Porque o perdão é um mandamento de Deus. O perdão é um mandamento. Perdoar, é interessante que assim, eu não estou sentindo de perdoar. Você pode de repente sentir isso. Você fala assim, mas
Eu não estou sentindo de perdoar ainda a Fernanda, porque ela fez um negócio para mim que me magoou. Eu não estou conseguindo sentir de perdoar. Primeira coisa, perdão não é um sentimento, é uma decisão. Amém? Pense nisso. Então repete comigo. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você decide amar. Agora a cura da alma é um processo. Mas o perdão é uma decisão. Primeiro você tem que decidir perdoar. Primeiro você toma o remédio para depois ter a cura. Você nunca vai tomar um remédio depois que está curado. Correto? Você vai estar assim, nossa, eu estou doente, estou mal, nossa, preciso tomar um remédio. Mas vou esperar estar curado para depois tomar. Você não faz isso, ninguém faz isso. O perdão é a mesma coisa, você não vai esperar sentir, você não vai esperar você ficar bem para perdoar. Você decide perdoar e depois a cura vai começar a acontecer na sua vida. E é um processo. Ninguém diz na palavra de Deus, em nenhum lugar, que quando você perdoa, automaticamente você deixa de sentir dor. Que você não sente mais nada. Não é assim. É um processo. Quando você perdoa, não quer dizer que você não vai lembrar da coisa, não é amnésia. Falei isso na semana passada. Na semana passada nós falamos muito sobre essa questão de reconciliação, né? De você reconciliar um com o outro e reconciliar você e Deus. Mas quando você perdoa aquela pessoa, não quer dizer que você vai esquecer aquilo que ela fez. José não esqueceu o que os irmãos fizeram. E ele ainda cita que os irmãos fizeram: vocês tentaram mal contra mim. Vocês fizeram coisas erradas comigo. Eu não estou falando que vocês não fizeram. Mas eu não vou condenar vocês. Ele perdoou os irmãos. Amém? Oi? Sim. Amor, eles choraram juntos, ficaram juntos. Então, o perdão, ele faz com que a pessoa se aproxime, mas não quer dizer que não vai sentir a dor. Com certeza José sentiu o sofrimento, a angústia. A primeira vez que a palavra de Deus falou, quando ele encontrou a primeira vez eles, aqui eles já estão convivendo juntos, mas José sentiu, chorou, se escondeu lá, foi, depois ainda pegou, fez toda uma situação com os irmãos para aproximar deles. E o interessante do perdão é que quando a gente começa a praticar o perdão, quando você perdoa alguém, o remédio não é só para o outro, é para você mesmo. Porque sai um fardo das suas costas. O remédio, quando você perdoa, ele é para você mesmo ser curado, a sua própria alma. Quando a gente não perdoa, a gente usa muito esse exemplo no curso de cura interior. É como se você tivesse uma bola de ferro no seu pé, que você não consegue perdoar. Vou dar um exemplo aqui. Vou chamar aqui o Thiago e o Bruno. São sempre os meus rocker. Sobe aqui em cima para o pessoal te ver. Meus bonitos. Imagina o seguinte: Thiago e Bruno estão brigados. Tá bom? Obrigados. Só que, na semana passada eu falei sobre uma questão de andarmos na luz como Deus está na luz. Lembra disso? 1 João, né? Oi? 1,7. 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então eu dei aquele exemplo aqui, mostrei, naquele dia era o Mário, mais alguém, não lembro quem, e Isaías, né? E estavam brigados, estavam na luz, tudo mais. Mas o que eu quero dar exemplo para vocês hoje é o seguinte: o Bruno, vem mais perto, Tiago. Foge não. Quero que vocês imaginem o seguinte: eles estão brigados. Só que o Bruno não está nem aí para a situação. Só que o Tiago, ele colocou o Bruno numa prisão. Então o Bruno está numa prisão. Ele está segurando a porta da prisão. Imagina que não tem cadeado, entendeu? Vem mais para cá você um pouquinho. Isso. Vem mais perto aqui. Isso, tá bom. Então, o Bruno está aqui dentro da prisão. E o Tiago está segurando a porta da prisão. O Tiago não quer soltar o Bruno de jeito nenhum. O Tiago está muito decepcionado com o que o Bruno fez. A mente do Tiago está toda hora lembrando do Bruno. O Bruno fez aquilo. O Bruno fez aquilo outro. O Bruno não presta. O Bruno não sei o quê. Ou seja, vai pôr a cabeça
conversa no travesseiro, ele vai dormir e lembra de quem? Do Bruno. Aí ele levanta, aí está com raiva de quem? Tudo ele lembra do Bruno. Agora o Bruno está aqui dentro da prisão, mas ele consegue se mover. Olha aí, Bruno. Bate o chinelo aí, tá? Aí, ó. Agora o Thiago não. Você percebe que parece que o Thiago está mais preso que o Bruno? O Thiago não consegue soltar, porque se ele se abrir, o Bruno vai sair. Entendeu? O Bruno vai sair. Ele não quer que ele saia. Só que o Bruno tem TV lá, 29 polegadas. É a prisão do pessoal rico. Tem lá as coisas, tem mesa de sinuca. No final das contas, gente, quem está mais preso? Tiago. Que não consegue perdoar. Ele tem que perdoar para ele ser feliz. Amém? Ele tem que perdoar. Mesmo que ele não esteja nem aí. Mesmo que o Bruno esteja nem aí. Mesmo que o Bruno de repente não participe da vida dele mais, sei lá. Mas ele tem que perdoar. Para ele também ser curado. Amém? Existem situações que não é assim. Que às vezes ele também quer ser curado. Às vezes ele está na beira da grade pedindo: ô Thiago, me libera. Pedindo perdão para você e você não perdoa. Às vezes a pessoa está pedindo: me perdoa, e você não está nem aí. Aí vai do coração duro. E aí depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Obrigado por vocês. Pode descer. Aí vem uma questão. Tá bom, beleza, tem que perdoar. Perdão é uma decisão. Amém? Falamos, perdão não é um sentimento, é uma decisão. Mas quantas vezes eu devo perdoar? Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Mateus capítulo 18, versículo 21 diz assim: Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Não fecha a Bíblia não, deixa aberto. Olha que interessante. Com certeza que Pedro, pelo que a gente percebe na vida do Pedro, ele quis dar uma de espiritual. Né? Ô Senhor, vem alguém pecar contra mim, e aí, quantas vezes eu tenho que perdoar? Umas 7? Tipo assim, 7 tá bom, né? Porque 7 deu. 7 vezes é muito, hein? Já pensou nisso? Tiago dá uma cara com 7 vezes, meu. A mesma coisa. Então, 7 vezes é muito, né? Aí Jesus vira para ele e fala: não, até 70 vezes 7. Quer dizer que Deus falou então é 490? Não. Jesus está querendo dizer que não tem quantidade. O que ele está querendo falar aqui para você e para mim é que não existe essa questão de quantas vezes, e sim, infinitas, quantas for necessário. Nós temos que perdoar, essa é a questão. Amém? Com certeza, a Fernanda já deve ter perdoado mais de 490 vezes. Mas eu também perdoei ela mais de 490. A gente vive junto, dá uma cara com o outro toda hora. Se não aprender a dar perdão, gente, não há nada que se sustente, como família, como casamento, com crianças, com educação. Sem perdão não há como viver. Nós precisamos aprender a perdoar. Amém? Amém. E interessante que depois disso, vem uma parábola que Jesus pega pesado. Olha só, 23. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar a conta com seus servos. Presta atenção. O reino dos céus, ou seja, Deus reina. Amém? Então a maneira como ele reina é assim. Presta atenção. O jeito que Deus governa é assim. 24. Não, 23, né? Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis ajustar a conta com os seus servos. E como
começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou com que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Lançando-lhe mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda a tua dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a teu irmão as suas ofensas. Amém? Amém. Olha que pesado, gente. Aqui mostra um cara que estava devendo muito. Tá? Era aqui 10.000 talentos, você estava falando? Peraí que eu me perdi aqui. 10.000 talentos, né? Era uma moeda muito mais valiosa do que os 100 denários lá. É como se fosse uma dívida impagável. Uma vez eu vi um pastor fazendo a média, é como se você tivesse de repente uma dívida como se você tivesse pagado durante, 40, 50 anos da sua vida para você conseguir pagar. E os 100 denários, em uma semana você pagaria. Um mês, coisa assim, um mês de trabalho você teria pago. Mas o outro é como se você tivesse trabalhado, 50 anos da sua vida para conseguir pagar. E aí, esse senhor foi lá, perdoou a dívida maior desse cara que devia muito. E aí, esse cara sai e encontra o cara que estava devendo. Pô, ia ser uma semana de trabalho para ele. Ele vai lá e coloca o cara na prisão. Aí as pessoas relatam para o senhor: ele não perdoou as pessoas lá o que ele fez. Aí o senhor mandou, então traz ele de volta. Pegaram ele e levaram de volta. Falou: porque você foi malvado, eu perdoei você. E você não perdoou aquele outro. Você vai para os verdugos. Você sabe quem é um verdugo? Quem vende verdura? Não. O que é? Um torturador. Tá? Foi entregue aos torturadores até que pagasse a dívida. Irmãos, fica claro na sua mente: o reino dos céus é assim. Ou seja, Deus perdoou a nossa dívida. Amém? Deus perdoou a mim. Pode ver que ele está no contexto de perdão. Ele está no contexto ali em cima. Ele estava falando para o Pedro quantas vezes ele deveria perdoar, não é? Então, ele está falando de perdão. Eu tenho que perdoar. Agora, Deus me perdoou a dívida minha, que é como se fosse essa de 10.000 talentos aí. A nossa dívida é impagável. Ele me perdoou e ele te perdoou. Amém? Agora, você não vai perdoar o seu irmão que te deve muito menos. É isso que eu quero que você entenda. Você não vai perdoar o seu próximo que fez uma coisa que é incomparavelmente menor do que o que você fez para Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da desobediência. Não, a palavra do Senhor diz que nós éramos inimigos de Deus. E Deus matou o seu filho, entregou o seu filho por nós, para que a gente pudesse ter vida. A nossa dívida é impagável. E agora a gente não vai perdoar a dívida do nosso irmão. Por isso José falou: eu sou maior que Deus. Olha que interessante. Quando você não quer perdoar alguém, é como se você fala assim: não, eu estou acima disso. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Amém? Repete isso assim: se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar o meu próximo? Gente, a gente que é cristão, que crê na palavra, a gente não tem escolha. A gente tem que perdoar.
é uma questão de obediência. Obediência a Deus. Mas, como eu falei para você, obediência e no sentido de decisão. Eu decido perdoar e não vou mais magoar aquele meu irmão. Eu vou perdoar ele, mesmo que ele tenha magoado comigo. Ou se você que foi o magoador, está na hora de você ir lá pedir perdão. Em Tiago 2,13 fala assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. E a misericórdia triunfa do juízo. Ou seja, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não praticar a misericórdia. Mais uma outra passagem para deixar fresco isso na sua mente. Mateus 6, tem uma hora no Pai Nosso, no versículo 14 e 15, mas vamos fazer orar, Pai Nosso, perdoa os nossos pecados. Vou começar nesse começo, vamos lá. Quem sabe o Pai Nosso de cor? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Parou aí. Perdoa as nossas dívidas ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ou assim como eu perdoo a quem nos tem me ofendido. Ou seja, você quando vê essa oração, você está pedindo bênção ou maldição sobre a sua vida. Aqui, se você fala assim, ó, perdoa-me assim como eu perdoo. Se você não perdoa, você está falando assim, Senhor, não me perdoe, assim como eu também não perdoo. Ou seja, a sua salvação está em questão aqui. A sua vida com Deus fica num checkmate se você não perdoa. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Se você não perdoar, você não será perdoado. É o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Você tem a escolha de não perdoar, você tem, mas você está escolhendo não ser perdoado. Você vai estar escolhendo não querer esse remédio para você também. Ah, mas eu conheço gente que faz um monte de coisa ruim, cheio de inimigo, não perdoa ninguém, está vivendo uma vida boa, tranquila, pá, com dinheiro no bolso, tirando férias, carrão na garagem, casa no condomínio, chique no último. Irmãos, você não é desse mundo. Lembra disso? Amém? A lei que rege esse mundo não é a lei de Deus. A lei de Deus manda perdoar. Aqui no mundo a galera fala o quê? Ah, se lasca, vira as costas, pisa que vem que nem chiclete. Já vi esse termo, gente. Pisa que vem que nem chiclete. Começa a pisar que vai grudar no seu pé e vai vir clamando, por favor. São as leis do mundo, são as leis que essa terra rege. São as coisas que a pessoa fala, vai lá, faz isso mesmo. Esses dias eu vi uma pessoa que, eu fiquei muito triste, mas eu não comentei, gente, porque eu não gosto de ficar falando essas coisas por internet, né? Mas a pessoa postou assim, a pessoa que perdoa demais mostra muita fraqueza e as pessoas vão pisar em cima dela toda vez, coisa desse tipo. É uma frase desse tipo. Isso aí, gente, isso é o mundo que diz isso, não a palavra de Deus. Amém? Os fortes perdoam. Os fracos não conseguem perdoar, mas o forte perdoa quantas vezes for necessário. Amém? Então, gente, nós que somos de Cristo, as leis de Cristo nos regem. Elas nos levam ao caminho que a gente tem que seguir. E se nela diz para eu perdoar, eu vou perdoar. E eu vou atrás disso. Você escolheu andar com o mundo ou você escolheu andar com Deus? Com Deus ou no mundão? Se é com Deus, as regras são outras. Aí que vem a questão do senhorio de Cristo. Quando eu falo aqui o reino de Deus, reino é quem reina. Onde tem um reino, tem um rei. Amém? É ou não é? Onde tem um reino, tem um rei. E quando tem um rei, tem súditos.
Tem as pessoas que estão debaixo daquele rei. Se você escolheu andar com o rei Jesus, e você não anda segundo as leis de Jesus, você não escolheu andar com ele. Existe muito, por isso que eu até falei no começo, citei a questão lá do iraniano. É muito fácil a gente ser crente aqui no Brasil nesse sentido. Porque, eu gosto de Deus, eu aceitei Jesus como meu Salvador, porque eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno. E Jesus morreu por mim, eu sei que Jesus morreu por mim. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho falado isso há algum tempo. Não basta só você ter erguido a mão um dia e falado, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus e acabou. É o termo que o iraniano citou ontem. Ele chegou uma hora que Deus falou com ele, na verdade, por que você perdeu muitos? Porque você tinha muitos convencidos, muitas pessoas até convertidas, mas poucos discípulos. Oi? Eles não tinham convertido, né? Quando tinham 5.000 lá, eu tinha 5.000 convertidos, que se converteram ao Evangelho, mas no final eu fiquei com 200 discípulos. Observa Jesus. Jesus teve um momento que tinha milhares seguindo Jesus, milhares. Quantos ficaram com ele? 12. E no final, lá que ele estava sendo preso, quem estava com ele? Nenhum. Oi? Foi mais perto, né? Pedro também estava olhando de longe ali e tudo. Mas quando Jesus foi preso, aquele momento da prisão, levaram Jesus e ninguém foi com ele. Ninguém falou assim, não, se ele vai, também vou, por exemplo. Né? Ninguém foi. E aí depois a gente vê, lógico, pessoas que estão com ele, os discípulos fazendo a obra. Mas Jesus focou em 12. Tem um momento que ele enviou 70. Mas muitos foram embora. E Jesus não era de ficar alisando, não. Tem um momento que Jesus vira para o pessoal e vira para os discípulos, ele dá umas carcadas, uma galera vaza, um monte de gente vai embora. Não, esse negócio é muito difícil, esse cara é louco. E aí Jesus vira para os discípulos e fala, e vocês também vão? Já pensou nisso? Hoje em dia parece que a gente tem que agarrar pelo pescoço para ficar dentro da igreja. Não, irmão, fica. Jesus falou assim, ele está indo. Mais alguém? Mais alguém? Põe na casa, a porta serventia da casa, lá que o pessoal fala. A porta serventia da casa. Eu não sou muito bom desses provérbios, não. Mas é como se Jesus fosse lá, gente, está querendo sair, sai. E aí Pedro vira e fala assim para ele, o que ele fala? Para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Se você tem convicção disso, não tem para onde ir. Amém? Não tem para onde ir, não tem para onde olhar. Se Deus é Senhor, você obedece. Se dói para você ou se não dói. Se Ele é Senhor, não tem condição, não tem aquela coisa assim, mas Deus falou, mas eu não sei se eu vou fazer, isso eu não faço. Vou fazer isso, mas isso aqui eu não faço. Vou obedecer essa parte, mas não vou obedecer essa. Não tem como. Ele é Senhor. E no sistema dele, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. É necessário. Vira para quem está do seu lado, fala assim, irmão ou irmã, chegou a hora de você decidir. Você vai perdoar ou não vai? Bem rapidinho, hein?
E você conseguiu perdoar. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a gente aprenda a perdoar, porque como o pastor diz, né, aquele que a gente perdoa os nossos inimigos, eles vai montar brasas vivas sobre a cabeça dele. Fazer o bem para o inimigo. Fazer bem para aqueles que nos perseguem. Não retribuir mal com mal. Eu vou citar umas frases aqui para vocês sobre este terminar. Do Josué Gonçalves, o pastor. Ele tem umas frases interessantes sobre perdão. Eu vou citar algumas aqui para vocês. Assim, perdão é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Então, se você perdoa, você desativa o mecanismo de violência que tem dentro de você, que você queria reagir. Então, perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro de nós. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições e falhas. Perdoar é ser grato a Deus por ter sido perdoado. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Perdoar é manter abertos os canais por onde flui a confiança. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, em vez de uma reação negativa contra o ofensor. Vou ler de novo essa aqui porque é um pouco difícil de entender. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, em vez de uma reação negativa contra o ofensor. Ou seja, você se sente mal, mas você não vai reagir mal com aquela pessoa. E você ao mesmo tempo vai reagir bem. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a questão diante de 3 pessoas: Deus, o outro e você mesmo. Ou seja, você não vai levantar mais essa questão. Interessante isso. Perdoar é não levantar mais a questão porque sua esposa fez uma coisa que você não gostou. Você perdoou, você falou para ela, eu perdoo você. Mas vira e mexe, você levanta a questão de novo. Porque aquela vez, porque aquele dia. Ou então, você levanta para Deus. Deus, mas fulano fez isso para mim. Você não perdoa. Ah, mas Deus, fulano. Ou até para você mesmo. Você ficando lá com raiva toda hora. Perdoar é semear misericórdia. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Perdoar é deixar livre. Perdoar é rasgar a conta. Como se a pessoa tivesse uma dívida com você, você não precisa mais, você rasgou a conta, ou seja, você não vai mais pagar. Tem pessoa que não perdoa e aí passa 15 anos. Aquela conta vem com juros, correção monetária e tudo mais. Um dia, de repente, aquela história de novo, a pessoa fala, porque aquela vez. De pessoas já que de repente já estão casadas há 20 anos e lembram de uma coisa que o marido fez na lua de mel. Ou seja, não está lembrando da lua de mel. Você fez aquilo, ou seja, não perdoou. Então, perdoar é rasgar a conta. E perdoar é apagar todo lixo emocional. Perdoar é pegar todo lixo emocional, essas emoções que muitas vezes são um lixo em nós, que estão travando a nossa vida, querendo deixar a gente para baixo, porque a gente não conseguiu perdoar. Então, irmãos, perdão é uma decisão, amém? Você pode fazer, não, eu estou sentindo de perdoar fulano. Como eu falei para vocês, não é um sentimento, é uma decisão. Nós precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a viver mais em comunhão com os irmãos. E quando a gente vive em comunhão, há atritos. Eu tenho visto muitas pessoas que têm tentado fugir da comunhão com as pessoas. Elas procuram, às vezes, até momentos, eu quero ir para uma igreja. Um amigo meu falou isso para mim. E aí eu fui para uma igreja lá porque eu quero entrar, sair e ninguém saber que eu estou lá. Eles usam esse termo para mim, entendeu? Eu falei, mas fulano, você foi para lá? Ele falou assim, Deus, eu queria entrar lá, sair, ninguém sabe que eu entrei, sabe? Eu quero viver crente anonimato, vamos dizer assim, né? Mas não é isso que Deus chamou a gente. Amém? Nós temos que viver em comunhão
E quando tem comunhão, quando tem vida na vida, tem atrito, tem diferenças, tem palavras que vão soltar que não são boas, mas aí tem perdão. Graças a Deus que Ele nos perdoou primeiro. Amém? E aí a gente pode aprender com Deus a perdoar o nosso próximo. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. E você pensasse em uma situação que você esteja passando, ou alguém que esteja passando na sua família, ou com você mesmo. Mas permitia que você pensasse em você. Quem você precisa perdoar? Alguém que falou alguma coisa para você que te feriu? Alguém que tomou uma atitude que te feriu? Alguém que te abandonou? Que nesse momento você perdoe essa pessoa. Fala assim para Deus: Deus, eu decido perdoar essa pessoa. Eu decido perdoar meu pai por aquilo que ele fez. Eu decido perdoar minha mãe. Eu decido perdoar meu irmão, minha irmã. Eu decido perdoar meu marido. Eu decido perdoar minha esposa. Vai falando para Deus: eu decido perdoar. Eu quero perdoar, Pai. Eu não quero mais ficar com essa bola de ferro nos meus pés. Eu não quero mais ficar travado espiritualmente. Eu quero perdoar. No nome de Jesus Cristo. Perdoa aquela pessoa que te ofendeu, mesmo que ela não tenha vindo pedir perdão para você. Mesmo que ela não esteja nem aí para você, perdoe aquela pessoa agora. No nome de Jesus. Pede: Deus, me ajuda, Senhor. Eu quero perdoar. Eu tomo essa decisão hoje de perdoar. No nome de Jesus. Diga isso no seu coração, Senhor. Eu tomo a decisão de perdoar. E aí você fala a pessoa. Eu tomo a decisão de perdoar aquela pessoa. Em nome de Jesus. Pai, Senhor Deus, eu te peço para, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar cada um dos nossos corações. A tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações. E o Senhor sabe, Pai, o coração de cada um aqui nessa noite. O Senhor sabe o que está passando na mente de cada um nessa noite. Pai, ajuda, Pai, essas pessoas a perdoarem. Pai, ajuda, Pai, que a cura aconteça. Pai, não só a decisão do perdão, mas que a cura alcance o nosso coração. Esse processo de cura, o Espírito Santo de Deus cura. Ajuda-nos a curar as feridas. Ajuda a curar as emoções que foram machucadas. No nome de Jesus Cristo. Que haja restauração. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então agora você vai ficar de pé. Nós vamos orar agora por alguma questão da sua família, da sua casa. Se de repente você sabe que tem alguma pessoa brigada na sua casa, uma pessoa que está em divisão, alguma família que está destruída, irmãos que não estão se falando, irmãos, marido e mulher, brigas nas casas. Se você sabe de alguma questão na sua família, na sua casa, nós vamos levantar um clamor agora por essas famílias e por essas pessoas. Amém? Eu tenho visto muitas pessoas brigadas, pessoas que não estão se falando, pessoas que por causa de política, pessoas que por causa de palavras mal faladas, outras coisas não estão de repente se falando. Vamos orar por essas pessoas no nome de Jesus. Que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer matar as alianças, ele quer destruir as famílias. E nós não podemos deixar. Amém? Você ama a sua família? Você ama a sua casa? Então batalha por eles agora. Amém? Então vamos levantar nossa boca e vamos orar pelas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu venho falar para minha casa, para minha família. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, toque nos Lucas, Pai, toque nos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, não haja divisão, em nome de Jesus, não haja esse processo, Pai, de amizades, Pai, em nome de Jesus. Pai, quebra, Deus, toda maldição sobre a família, em nome de Jesus. Não haja divisão por causa de política, não haja divisão por causa de relacionamentos, em nome de Jesus. Pai,
no nome de Jesus Cristo, como família de Cristo também, Pai. Pai, que a nossa família, essa comunidade, Pai, seja comunidade de irmãos, que toda divisão caia por terra no nome de Jesus, que toda falta de perdão caia por terra no nome de Jesus. Pai, nós restauramos as nossas alianças aqui nessa noite, e nós queremos, Pai, no nome de Jesus, ter uma aliança com nossos irmãos e com Cristo, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós queremos perdoar, assim como Cristo nos perdoou, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, trabalha isso em nossos corações, Pai. No nome de Jesus, e nós repreendemos Satanás e seus demônios contra a nossa família. Nós não aceitamos que o diabo venha matar, roubar, destruir a nossa família. A nossa família é do Senhor Jesus Cristo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro isso para minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Repita isso, diga assim comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. É o Senhor da minha família. E eu declaro que a minha família se renderá aos pés do Senhor, e todo demônio que luta contra a minha casa vai embora no nome de Jesus, bata em retirada no nome de Jesus, porque a minha família é lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus, amém, no nome de Jesus. Lembre disso, batalhe pela sua casa, batalhe pela sua família, no nome de Jesus. Você tem que orar mais, pelas nossas famílias, batalhar mais, no nome de Jesus. Tem pessoas passando por dificuldade, antes eu tive passando por dificuldade nas famílias, temos que batalhar, amém? Se você conhece alguém que está passando por luta, se aproxima, ora com essa pessoa, trabalha essa questão do perdão. E se você está passando por alguma coisa, perdoe. Não deixe isso para depois, não. Amém? Amém. Deus, pode se sentar. Amém. Irmãos, deixar alguns recados aqui, que eu estou lembrando, vocês estão lembrando de alguns recados também. Mas eu quero fazer uma reunião com os jovens, tá? O pessoal dos jovens no final do culto, tá? Para a gente falar algumas coisinhas para a semana que vem. E basicamente o que eu estou lembrando é isso. Fer, está lembrando de alguma coisa? Reuniões normais durante a semana. Tá? No final do ano, a gente sempre faz uma confraternização e um culto no domingo da virada do ano. Então, se você gostaria de participar com a gente, já vai pensando sobre isso. Mas sempre a gente fala sobre informações sobre isso. Mas a gente faz um jantar das 8 às 10, mais ou menos, e a gente faz um culto das 10 até perto da meia-noite. A gente ora uns pelos outros e a gente passa a virada do ano juntos. Então, se você gostaria de participar com a gente, vai pensando sobre isso já, para a gente estar se programando. A gente faz um junta-pratos aqui e tudo mais. Tá? Então, aqui também a gente já está fazendo provavelmente um churrasco. A gente está levantando, a gente vai levantar o dia ainda, mas com todo o pessoal da igreja agora no final do ano. A gente fazendo um sábado à tarde, coisas do tipo. Provavelmente no começo de dezembro aqui agora. Então essa semana a gente já escolhe a data e passa para vocês. Mas fazer um churrascão aqui, a gente tem uma churrasqueira grande, dá para montar aqui e fazer aqui mesmo. Comer um churrascão aqui, não aqui dentro. Se tivesse fazer lá fora, a gente come aqui, senão a gente fica defumado aqui dentro. Pode fazer um churrasco com todo mundo que quiser participar. Amém? Vamos ficar de pé, gente? Vamos estar terminando. Estou lembrando os jovens, me procurem no final, que eu quero conversar com vocês. Tá bom? Dá para alguém estar do seu lado? Aproveita que tem que estar do seu lado, se não conhece, pergunta o nome para você orar por ela. E já pergunta assim, perdoou hoje ou não? Está apertadinho? Vamos orar. Amém? Ore para essa pessoa agora. Amém? Ore para que ela tenha uma semana abençoada, para que Deus possa abençoá-la e que essa palavra tenha entrado no nosso coração dela também, para meditar durante a semana. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa semana. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, por esse culto, Senhor. Pai, o Senhor tenha recebido o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós precisamos de Ti. Sem Ti não nada podemos fazer. Pai, te peço, Pai, abençoa o meu irmão da direita, da esquerda. Pai, que haja restauração.